Caros alunos, nesta disciplina abordaremos algo imprescindível para o licenciando em matemática: o saber pedagógico específico do professor de matemática e o conhecimento sobre a qualidade e dos pressupostos adotados nos livros didáticos de matemática, em seus mais diversos conteúdos. O elemento básico diz respeito ao fato que a qualidade de um livro didático de matemática contribui de algum modo na qualidade de sua transmissão didática. Ao adotar um livro didático, se faz necessário desenvolvermos um olhar com mais propriedade. Apresentaremos uma série de exemplos práticos e situações problemas que exigem o olhar de vigilância do docente. Aspectos psicológicos relacionados com a resolução de problemas. Na aula 1, iremos identificar os aspectos de natureza cognitiva relacionados à resolução de problemas em matemática. A compreensão e o entendimento do fenômeno cognitivo, conhecido como insight ou momento de iluminação, despertou o interesse de muitos pensadores no contexto da resolução de problemas na matemática e nas ciências. Neste tópico, iremos identificar os aspectos psicológicos relacionados com a resolução de problemas em matemática, bem como suas etapas a serem seguidas. Importante enfatizar o domínio dos conceitos matemáticos, na compreensão da dimensão epistemológica e filosófica daquilo que se vai ensinar, da essencialidade do conhecimento de uma metodologia adequada de ensino, a operacionalização de uma transposição didática efetiva e, por fim, da compreensão, pelo menos em parte, dos mecanismos cognitivos peculiares inerentes à resolução de problemas em matemática. Temos discutido com frequência fatores preocupantes com que nos deparamos no contexto escolar, no âmbito específico do ensino da matemática. Em vários casos, não contamos com pontos de vista ou argumentos consistentes, no sentido de explicar os motivos ou razões pelos quais registramos tamanha repulsa e pouco entendimento da maioria dos estudantes com respeito à matemática. Nesse sentido, temos na figura a função dinâmica do professor. É uma preocupação quanto ao ensino de matemática o fato do professor desenvolver suas ações com apreensão predominantemente voltada ao ensino em detrimento da aprendizagem. É certo que atitudes e posicionamentos particulares, muitas vezes construídos e elaborados a partir da anterior formação acadêmica, e as experiências desenvolvidas com seus formadores não são fáceis de serem identificados. Guy Brousseau, um dos pioneiros da didática da matemática, desenvolveu uma teoria para compreender as relações que se operam na sala de aula: o contágio epistemológico. Esse contágio acontece quando o professor, de forma equivocada, acredita que um bom domínio de conteúdo, o enunciado de todos os teoremas, a realização de todas as demonstrações formais e a colocação precisa de definições formais garantirão uma boa e sólida aprendizagem. As ações em torno do ensino-aprendizagem não podem assumir esta concepção simplista e reducionista na perspectiva do ensino. Tais concepções podem ser observadas quando o professor de matemática age e leciona de modo sério e rigoroso, pois o conteúdo matemático é rígido e é preciso estar submetido às inferências lineares condicionadas pela lógica clássica. As consequências, seja na escola ou na universidade, podem ser preocupantes. Assumimos a relevância do fato que não se pode privilegiar o ensino em detrimento da aprendizagem. A teoria das situações didáticas de Brousseau se baseia na ideia que cada conhecimento ou saber pode ser determinado nas relações que se operam na sala de aula: os educadores e os educandos, atores na relação ensino-aprendizagem. A figura do professor é essencial, um agente promotor de situações desejáveis na aprendizagem.
No entanto, indicar apenas o professor como agente principal nesse processo propicia uma visão reducionista no contexto. Inicialmente, o professor deve ter em mente duas fases distintas. A primeira diz respeito às representações mentais mobilizadas ante uma situação-problema que chamou a atenção do estudante. Qual o repertório de representações mentais e o sistema simbólico escolhido para a resolução efetiva do problema? O segundo momento se caracteriza pela colocação em prática das estratégias e conjecturas levantadas. Ao final, o professor precisa colocar em evidência as estratégias mais exitosas e os caminhos e ações que concorreram para a resolução do problema. Nem sempre o aluno aprende mais a partir de estratégias implementadas que funcionaram. Às vezes, ele adquire uma capacidade mais aprofundada de reflexão a partir dos seus erros. Outra dimensão do processo de ensino-aprendizagem refere-se a que procura fazer com que o aluno decore algo, sem grandes esforços. Um exemplo disso são as músicas ou fórmulas mnemônicas, criadas pelos professores para que seus alunos decorem, memorizem regras e propriedades. Esse processo não desenvolve o raciocínio lógico-matemático, mas simplesmente usa as memórias de primeira ordem. Algumas memórias que não apresentam uma aprendizagem reforçada em determinadas circunstâncias, na maioria das vezes são apagadas pelo cérebro, devido ao pouco uso a posteriori. O lado visível desse problema é registrado por quem ministra aula em universidades, o qual verifica que seus alunos trazem no contexto escolar muitas lacunas acumuladas no percurso. Dependendo da atitude do professor, um novo ciclo de reflexão poderá iniciar, envolvendo a sistematização, a generalização e a mais elevada abstração de ideias matemáticas. Evidenciamos ainda, no campo da pesquisa, que todos os estudos, os quais envolvem esta modalidade de conhecimento, apontam que o raciocínio lógico-matemático produz imagens mentais, e os neurologistas patenteiam o papel fundamental do centro lógico neste processo. A partir de suas considerações, torna-se claro que os fenômenos de natureza neuropsicológicas não podem ser negligenciados no ensino de matemática. Do ponto de vista neurológico, o centro lógico deve ser acionado para que possamos contar com uma aprendizagem satisfatória e duradoura. No tópico 2, discutiremos a noção filosófica que envolve o ápice da atividade cognitiva, o que recebe o nome de insight e suas características de difícil identificação. A manifestação do insight na atividade solucionadora de problemas. Vários pensadores se detiveram aos estudos e à compreensão da manifestação do insight ou momento de iluminação. Neste tópico, discutiremos tal fenômeno cognitivo indispensável à atividade matemática. Em um contexto específico para a resolução de problemas em matemática, o significado da palavra insight tornou-se em objeto de atenção mais recentemente nas investigações desenvolvidas na área da psicologia cognitiva. O referido termo insight é utilizado para nomear o processo pelo qual um solucionador de problemas subitamente move-se de um estado que não sabe para um estado mentalmente em que sabe como proceder para resolver o problema. O insight é uma possibilidade de enxergar e compreender a natureza interna das coisas claramente, em especial por intuição. Neste contexto, a intuição significa o conhecimento imediato a respeito de algo, sem a consciência imediata do uso do raciocínio. Para o professor expert, entretanto, deve ficar claro que o momento do insight do aluno caracteriza uma forma íntima e particular de compreender um problema, esboçar as estratégias, formular hipóteses e, posteriormente, apresentar uma solução. As estratégias e táticas execuíveis constituem a etapa de compreensão. Sublinhamos que estas duas etapas, compreensão e solução,
na perspectiva que objetivamos, busca a utilização metodológica do insight, podendo apresentar considerável distância e requerendo tempo didático considerável. Deve existir alguma dificuldade na situação apresentada para quem intenciona solucioná-lo. Quando não existe obstáculo na resolução, não há problema. Este grau de dificuldade se manifesta de maneira diferenciada em inúmeros aspectos, tanto para os alunos como para o professor. O insight compreende e determina o que se deve ser feito na resolução da situação-problema. A representação mental constituída do insight requer vigilância para atender às especificidades das situações, uma vez que essas podem encerrar alguma inconsistência. Na solução, temos a sistematização das ideias que apresentam possibilidade de êxito e, gradativamente, se fortalece o raciocínio lógico. Para concluir esta aula, destacamos ainda 2 pontos importantes. O primeiro diz respeito à atenção na atividade solucionadora de problemas, pois somente através dela pode-se proporcionar uma real aprendizagem. Tal pressuposto é contrário à visão de um ensino que prioriza a memorização. O segundo é a manifestação de uma memória ou uma ligação sináptica, que possibilita a resposta do estudante para uma questão. É necessário um método adequado para que tal conhecimento adquira sistematização e o sujeito possa sempre contar com este saber particular. Daí a importância de distinguirmos memória a curto e memória a longo prazo. Logo, cabe ao professor encontrar uma metodologia adequada no sentido de conduzir seus estudantes na direção de uma aprendizagem significativa. Concluímos que nesta aula evidenciamos as relações entre saber matemático, professor e aluno, em torno da atividade mais importante que concorre diretamente para a aprendizagem em matemática. Tal atividade é importante ressaltar. Não pode ser vista a partir de uma perspectiva reducionista e anacrônica, que concebe a atividade de mediação de ensino do professor como um elemento suficiente e garantidor desse processo de uma real aprendizagem. Os elementos de natureza cognitiva relacionados ao que chamamos de insight na atividade solucionadora de problema, quando conhecidos e bem estimulados pelo professor, podem gerar atitudes profícuas nos estudantes a partir de um real entendimento e compreensão, e não a simples repetição automática de um receituário previsto, estabelecido a priori pelo professor. Vejam no final do tópico as atividades propostas de aprofundamento. Boa sorte, bons estudos e até mais.